Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre do que estamos cheios, ou melhor, do que está cheio o nosso coração. O coração determina a sua vida. Isto pode ser o provérbio mais importante. O favor ou a tristeza da vida depende do controle e do treinamento do coração. Se você dirigir e instruir o seu coração com os princípios da palavra, não há limite para o seu sucesso potencial diante de Deus e dos homens. Porque são os princípios que determinam as conquistas, evidenciam nossas promessas e nos fazem viver os propósitos. Cada pecado começa no coração, e o seu caráter e a sua maneira de falar refletem o que está dentro dele. Você só pode fingir ser diferente do seu coração por um curto período, pois ele rapidamente reassume o controle e dita as suas ações. Os outros conhecem o seu coração pelas suas palavras, escolhas, atitudes e decisões. Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Davi guardava o seu coração através de um cuidadoso autoexame, confissão, amizades, cânticos e princípios. Lembre-se de que nem sempre a oportunidade é algo preparado por Deus, sempre haverá uma decisão. Motivo esse que levou Davi a pensar quando o rei Saul ficou em suas mãos. Ele poderia matá-lo, mas sua atitude foi diferente. Davi optou em não quebrar princípios, pois nenhuma oportunidade é maior do que aquilo que está em nosso coração e aquilo que dizem estar certo. Observe o que aconteceu, descrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 a 7, que diz: Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o povo, e foi em busca de Davi e os seus homens perto das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para fazer suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam no mais interior da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Este é o dia do qual o Senhor te disse: Eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e farás com ele o que quiseres. Então Davi levantou-se e, de mansinho, cortou uma ponta do manto de Saul. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a ponta do manto de Saul. Disse ele aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou na caverna e prosseguiu o seu caminho. Você conseguiu entender que nada pode ser maior que a presença do Senhor e que nada justifica a quebra de princípios? Possa ser o que for, possa ser com quem for, possa ser até com aqueles que querem a nossa morte e destruição? Lembre-se do que o salmista disse sobre isso também, como descrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você precisa considerar e valorizar o seu coração, pois é desse lugar que decidimos, que amamos determinadas coisas e escolhemos o que fazer acima de outras coisas. Você pode manter um bom coração, ou você pode deixar que ele se torne mau. Você pode ser diligente neste projeto, ou pode ser preguiçoso. Os filhos de Deus possuem um velho homem que os tenta com o mal, mas o seu novo homem os convoca para viver em obediência e santidade. Seu coração precisa escolher com frequência entre os dois. É uma série de escolhas que toda pessoa deve tomar a cada dia.
O que você vai fazer neste dia? O que você tem em seu coração transparece em sua vida. Se o seu coração está cheio de boas coisas, sua vida vai mostrar essa bondade. Se o seu coração está cheio de pensamentos pecaminosos, a sua vida vai revelá-las. Os grandes testes e decisões que você vai enfrentar na vida dependem do seu coração e da mesma forma as pequenas escolhas que fazemos centenas de vezes ao dia. O seu coração é puro? Você está trabalhando para mantê-lo puro hoje? Você sabia que a preguiça nesta questão trará severos problemas e dor em sua vida? Você precisa eliminar a entrada dessas informações que quebram princípios e destroem o coração. Você tem recebido informações, mas elas estão se convertendo em conhecimento e sabedoria, ou somente são dados aleatórios recebidos. Nem toda informação é útil para o crescimento e para a saúde do seu coração. Imagine você bombardeado e passando horas recebendo as informações do entretenimento hollywoodiano, amigos tolos ou pecadores, vídeos de desgraça, violência e acusações, palavras que julgam e danificam uma pessoa e músicas mundanas que denigrem ou que geram sofrimento. Como você se comportará e qual será a sua decisão? O Senhor Jesus condenou os fariseus por darem importância às aparências exteriores do homem, e ao invés disto, ele enfatizou o coração do homem. Ele disse que o seguinte em duas passagens diferentes. Ele disse assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Descrito lá em Mateus capítulo 12, versículo 34 e 35. E o outro diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Lá também registrado em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. O pecado começa no coração. A luxúria por um pecado atrai o seu coração. Se você pensar o suficiente a respeito, você vai executá-la. E o resultado dessa escolha é a morte. Proteja-se mantendo o seu coração diligentemente afastado de pensamentos pecaminosos. Deus enviou o dilúvio para afogar o mundo por causa de suas más imaginações. Portanto, odeie quaisquer fantasias que te levam à dissolução do coração. Considere um coração mau e veja como ele afeta várias questões da vida. Fantasiar sexualmente levará à imundície, fornicação, adultério ou a defraudar o seu cônjuge. Tudo porque você permitiu pensamentos pecaminosos em seu coração. O mesmo é verdade a respeito de amargura para com os outros. Cobiçar coisas que você não tem. Orgulho, ambição excessiva, inveja e outros pecados semelhantes. Medite sobre essa pergunta. De que forma podemos manter um coração puro? Proteja-o das influências para o pecar. Alimente-o com influências para a obediência e santidade. Afaste-se das coisas más e gaste o seu tempo com pensamentos e coisas boas. Na realidade, isto é bem simples, mas isto exige um comprometimento pessoal constante e disciplina para praticá-la. Considerando que até pensar em tolices é pecado, você deve examinar com frequência o seu coração com a ajuda do Senhor. Esconder as Escrituras em seu coração pela leitura, meditação e prática diária te protegerá ainda mais dos pensamentos pecaminosos. Por isso que vemos a seguinte exortação descrita no livro de Salmos, capítulo 101, versículos 4 e 5, que diz: longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Jesus Cristo vê clara e completamente o seu coração. E por isso, ele recompensará a diligência se ele ver um coração fiel. Da mesma forma, como guardou o seu coração, você pode guardar e aperfeiçoar o seu. Lembre-se, ele teve o cuidado e a fidelidade de examinar a si mesmo, a confessar os seus pecados, a orar,
a se alegrar na palavra de Deus e só escolher bons amigos, e dar graça e cantar louvores. Estes exercícios do coração manterão o seu coração nobre e justo, e guardando desta forma trará os favores de Deus. Você pode e é capaz de parar de amar e de temer a Deus se você permitir que o pecado endureça o seu coração. Nunca se esqueça dos princípios, pois com a ajuda e a força do Senhor guardaremos com diligência o nosso coração a cada dia, pois nos ensina que temos que encher o nosso coração com a sua verdade para podermos vencer todas essas batalhas diárias, como vemos descrito no livro de Salmos, capítulo 119, versículos 96 a 105, que diz: A toda perfeição vejo limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei das tuas leis, pois tu mesmo me ensinaste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que os princípios do Senhor purifiquem e permaneçam em nosso coração diariamente. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor, por este fôlego de vida. Obrigado por esta oportunidade de fazer com que o seu nome seja glorificado em todas as nossas ações, atitudes e pensamentos. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Sei, Senhor, que a cada dia o Senhor tem nos instruído e tem nos mostrado todas as coisas que estão acontecendo e da maneira que estão acontecendo. Isso é maravilhoso. Então que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, que estabeleça a sua vontade, que estabeleça o seu senhorio e que tudo seja conforme o seu querer e conforme a sua vontade, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, mas faça que nós permaneçamos diante do seu senhorio e possamos compreender toda a sua palavra e vivê-la intensamente. Muito obrigado. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.